Muito bem, então retornamos agora para esse último momento do evento e que nós queremos fazer então uma rodada de avaliação e de encaminhamentos, né? E aí depois então a gente faz o encerramento desse nosso workshop. Antes de mais nada, eu só gostaria de passar uns números para vocês. Deixa eu só abrir aqui. Tem 1 milhão de coisas. Deixa eu ver se é isso, não é. Tenho 1 milhão de páginas abertas aqui, desculpe. Deixa eu ver se eu acho qual que é. É esse aqui, tá? Eu vou fazer assim, mais fácil, eu vou compartilhar a tela de novo, como antes. Agora vocês estão vendo, né? Então, nesse workshop, nós tivemos um total de 2.501 inscritos. E aí, alguns números em relação a cada dia. No primeiro dia, então, nós tivemos, no pico, né, de espectadores, 1.145. Com 2.608 mensagens enviadas no chat. E visualizações, contando as últimas 48 horas de visualizações, 6.971 visualizações do primeiro dia. Nós temos algum registro em algum local que o pessoal enviou, que a sessão de abertura do workshop teve quase 8.000 visualizações, né? Então, nós atingimos um público bem grande. No dia 7, o pico de espectadores foi um pouco menor, 787, com 1.610 mensagens no chat e mais de 5.000 visualizações nas últimas 48 horas. No dia de ontem, então, também 4.500 visualizações nas últimas 24 horas, também com uma boa participação de mensagens no chat, de mais de 1.500. E hoje que a gente tem uma estatística parcial ainda, né, com espectadores simultâneos de 231, com 3.000, um pouco mais de 3.000 reproduções. Essa parte no dia de hoje, inclusive, era a proposta até que nós fizéssemos fechado só para o UFPR. Então, se a gente considerar que tivemos, né, um número grande de participações ali, mesmo sendo bem mais voltado para o público da UFPR, então eu acho que a gente conseguiu atingir, né, pelo menos parcialmente, os objetivos propostos nesse nosso workshop, que, como eu falei, era inicialmente para dar um treino, um esclarecimento, uma atualização aos membros do CARPG, para que eles pudessem auxiliar, né, mais ativamente depois no atendimento e orientação a toda a comunidade UFPR. E acabou que nós, por circunstâncias de ser remoto, a gente acabou atingindo, né, as 27 unidades federativas da União, com um público bastante grande. Então, acho que nós cumprimos, né, com o nosso propósito de ajudar a disseminar detalhes sobre a lei e como a gente pode fazer, então, para estar em acordo com a legislação no que tange o acesso a PG e CTA. Eu gostaria, então, seria bem importante vocês abrissem as câmeras para que a gente fizesse, né, uma conversa. Nós convidamos a Manuela, a Vânia, a Mayra, que foram palestrantes no nosso evento, em vários momentos, inclusive, né, para que participassem desse momento com a gente, para a gente construir não apenas um documento de avaliação, mas de encaminhamentos, né, que inclusive era uma das propostas deste evento. Então, eu passo a palavra para quem quiser começar a fazer, num primeiro momento, uma avaliação, né, levantando, assim, não só pontos positivos, mas os pontos negativos, né, que eu acho que nesse momento, se a gente levantar aquilo que foi negativo, vai nos ajudar a construir o próximo workshop, né, com sugestões, etc. E, claro, podem reforçar aquilo que foi positivo, porque a gente sabe que vale a pena
repetir, né? Mas não precisam ficar no campo do elogio, da positividade. É importante que a gente construa realmente essa discussão do ponto de vista crítico e construtivo, ok? Eu gostaria, assim, de colocar, como muito bem pontuado pela Manuela, seria interessante a gente ter uma lista, assim, de prioridades daquilo que, demandas que foram levantadas, que a gente precisa concentrar o foco e continuar trabalhando, principalmente no que se refere à Câmara Setorial. Acho que a Manuela pode falar um pouquinho mais sobre isso. E é importante, então, que perante todo esse público listado aqui, a gente caracteriza, existem algumas questões que foram mais de uma vez pontuadas, né? Então, isso caracteriza ainda uma demanda importante para ser avaliada e discutida. Então, nesse contexto, eu gostaria de deixar em aberto como vocês estão imaginando em fazer isso. Bom, posso falar rapidinho, então. Em cima do que a Vânia falou, acho que com tudo que deve estar, foi colocado no chat, né, principalmente, acho que deve dar para... E fora o que nós discutimos durante as mesas, as rodas de conversa, a gente pode fazer aí na verdade, dois documentos, né? Um documento com propostas para a Câmara Setorial, como a Vânia falou, né? Temas que ainda têm que ser abordados, que não foram abordados ainda, ou temas que têm que ser reforçados e aprofundados, né? E a outra coisa que eu já tinha falado, que é a lista de melhorias aí para o CIGEM, né? Como eu falei, no evento que a gente fez em 2017, logo depois de disponibilizar o CIGEM, a gente fez um documento enorme e tal. Na verdade, eu até vou rever isso e vou encaminhar de novo para o atual DPG, né? Porque as pessoas mudam e eu não sei, né, como é que eles fazem com esses documentos que a gente encaminha. Então, e aí na mesma linha, eu posso até dividir com vocês veem o que já está ali e o que não precisa repetir, né? E aí a gente encaminha. Posso esperar vocês primeiro verem, e aí a gente complementa, faz um documento único, juntando o que foi proposto naquela época, mais tudo que está sendo proposto agora, a gente faz um só e encaminha para o DPG. Também podemos fazer isso. Então, por enquanto, é isso. Se a gente tiver um documento, né, que já foi enviado, ele pode servir como um ponto de partida para a gente acrescentar coisas ou, eventualmente, não, isso aqui já foi entendido, etc. E tal. Ele ajuda na construção de um documento se a gente já tiver um ponto de partida, né? Eu até pedi para o Fernando fazer o favor de ir construindo esse documento, né, com tudo que a gente fosse discutindo aqui, e é o que ele lembrava já, que a gente já foi falando ao longo do evento, mas seria muito bom a gente ter esse ponto de partida, sim. Me comprometo a mandar assim que possível. Quem sabe eu posso iniciar aqui, pontuar o que foi talvez citado, a gente explica um pouquinho, amadurece a ideia. A Manuela pode falar para nós se isso já foi uma ideia concebida ou não, isso a gente pode acrescentar, a gente pode ir amadurecendo isso. Pode ser? Tá. Eu acho que vamos começar ali do CTA, algo que acabou repetidamente sendo discutido, seria a sugestão da criação de um banco de dados por parte do CIGEM como sendo a primeira plataforma para a consulta do CTA. Né? Talvez esse aqui seria uma primeira sugestão, né? Não seria a plataforma, eu vejo que não poderia ser a plataforma única de consulta, mas quem sabe poderia ser a primeira plataforma de consulta de CTA, né?
Na verdade, isso está previsto, né, Mayra, de ter o MMA, isso está no decreto, né? O MMA, junto com os órgãos, se responsabilizaria em montar uma base de dados onde essas informações sobre CTA seriam colocadas. Acho que a Mayra é a melhor pessoa para explicar um pouco mais sobre isso. Oi, boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Sim, é isso mesmo, Manuela. A previsão no decreto e no próprio Ministério do Meio Ambiente de criação de um banco de dados sobre CTA, não necessariamente aquela sugestão que foi feita anteontem por um espectador, né? De criar um banco de dados a partir dos acessos feitos no Cisgen, mas sim a criação de um banco de dados. Quando eu estava trabalhando no Ministério do Meio Ambiente, a gente começou a trabalhar nesse banco de dados, sistematizando informações obtidas a partir da literatura. Que eu saiba, na época, tinha a previsão de fazer isso via um dos projetos que tem lá no Ministério do Meio Ambiente, que é o GFABS, mas nesse momento não sei como é que está a situação. No atual momento, né, eu saí de lá desde final de setembro de 2020, então não sei em que pé que está isso, mas que há a previsão da construção desse banco de dados de CTA, sim. Agora, é isso, tem alguns desafios aí a serem pensados nesse banco de dados, porque tem toda a questão de sigilo, não só no caso do sigilo que eu estava falando do Cisgen, porque daí os usuários fazem seus cadastros com sigilo, principalmente as empresas, né, por conta de questão de concorrência desleal, esse tipo de coisa, mas os próprios detentores de CTA também têm uma preocupação. Então, existem alguns conhecimentos que são mais difundidos e que não tem essa coisa do segredo, e tem outros que são menos difundidos. Então, teria que se pensar um banco de dados com um mecanismo que assegurasse esse diferente nível de sigilo, né? Mas existe sim a intenção de se fazer isso. Só não posso dizer em que pé que está no Ministério. Será que caberia, de repente, uma consulta? A gente propor uma consulta, né? Quer dizer, a gente faz um documento realizando uma consulta para ver em que pé que está e enfatizando a necessidade de que isso caminhe? Então, eu até... Desculpa, fala você, Mayra, depois eu vou complementar. Por favor, desculpa. Então, eu acho que seria muito pertinente fazer essa consulta. E aí, vou deixar a Manuela complementar, mas uma sugestão é que ela possa ser feita pelo próprio comitê organizador aí do evento, e pode ser feita diretamente à Secretaria Executiva, lá ao DPG, ou via a Câmara Setorial da Academia. Eu sugeriria que fosse feito via Câmara Setorial da Academia, porque daí concentra as atividades nesse sentido, e a gente encaminha depois, a partir da Câmara Setorial da Academia, encaminharia isso também para conhecimento dos representantes da Câmara Setorial dos detentores de CTA do CGEM. Então, é uma sugestão, eu acho uma boa ideia. Sobre encaminhamento, talvez, assim, isso aí a gente pode ver. Eu acho que seria uma outra possibilidade a comissão organizadora encaminhar direto para o DPG, copiando nós da coordenação, entendeu? Eu acho que seria até melhor, porque aí
é direto do comitê organizador, né, com a nossa, obviamente, participação. Aí copia a mim, a Luciane, que somos da coordenação, né? Mas o que você falou de depois encaminhar para a Câmara Setorial dos Detentores também é fundamental, né? Isso aí, na verdade, tem que ser junto com eles. Então melhor ainda, né? Sai do comitê organizador copiando as duas coordenações e pronto. Isso. Né? E aí resolve. Aí vocês deixam claro que é uma iniciativa que impacta nos dois lados, né? E as duas coordenações apoiando essa iniciativa. E aí o que eu queria complementar, na verdade, é o seguinte: é que a Mayra falou no GEF ABS, nesse projeto, eu acho que aí valeria também perguntar, consultar como é que anda aquela questão da capacitação, né? Eu participei junto com a Mayra e outras pessoas do DPG, eu participei como Câmara Setorial, mais a Nurit da Câmara Setorial também, acho que era isso, né, da Câmara Setorial, não lembro se tinha mais alguém, que é especificamente contratar a empresa para produzir material para capacitação, material tanto visual, né, vídeos e tal, para a academia, para os detentores, e também um material didático, né, material manual, material escrito. Aí acho que a Mayra vai saber explicar muito melhor. E a gente participou o ano passado, né, da elaboração do termo de referência. A coisa andou, mas eu não sei em que pé está. Talvez Mayra tenha mais informação. E aí, nessa consulta ao DPG, inclui também para saber como é que está esse processo, porque para nós é fundamental, assim, vocês viram quanta gente ainda tem dúvidas básicas. Esse material é muito, 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 muito importante, e era para ontem, né? Então, a gente precisa saber isso. Mayra, por favor. Então, bem lembrado, Manuela. Realmente, você falou, só complementando o que você falou, né? Então, no projeto GEF-ABS, que é um projeto do Ministério do Meio Ambiente, lá do DPG, coordenado pelo DPG, com recurso do GEF, tem a previsão de várias contratações para a parte de formação, capacitação nessa agenda de acesso e repartição de benefícios, e para diferentes atores. Então, um dos grupos prioritários, inclusive, para capacitação, era justamente o grupo da academia. Tem também o grupo dos detentores, que tinha também um processo separado de construção de um projeto político-pedagógico, que acabou sendo meio que temporariamente paralisado por conta das condições aí da pandemia. E também a previsão de produção de material, tanto por escrito, material didático, informativo, tanto por escrito, para os detentores, para o setor da academia e para um terceiro setor, que é o do que eles chamaram de operadores de direito, e também dos servidores que trabalham com essa agenda, por exemplo, a FUNAI, quem trabalha com isso na FUNAI. Os fiscais. Os fiscais, etc. Isso. E tal. Que nem todos são exatamente operadores de direito, mas, enfim, que são servidores que trabalham com o tema, né? Quando eu saí do DPG, no final do ano passado, esses processos eles já estavam bastante adiantados. Na verdade, são processos, dentro do projeto, tem alguns processos eram termos de referência separados, o que eu posso informar isso. Esse de produção de material audiovisual, Manuela, eu até participei do processo de seleção das empresas, né? E quando eu saí do Ministério do Meio Ambiente, já estava selecionada uma empresa, já estava inclusive assinado o material, então era para isso estar bem adiantado, né? A parte de material por escrito,
de material escrito, de material didático. Estava também no processo no edital, no processo de seleção, que eu me lembro ainda não estava concluído. Eu acho que é isso. Nos casos que pegam a academia, tinha esses dois, o de produção de material audiovisual e o de produção de material escrito, né? Então, eu sei que o de audiovisual estava bem adiantado e já estava contratado. Agora, eu realmente não precisaria... Seria bom mandar fazer uma consulta para o DPG sobre que pé que, né, para entender que pé que está a execução desse projeto, enfim, como é que isso está indo. Inclusive, hoje de manhã, teve uma reunião da Câmara Setorial dos Detentores, uma reunião rápida, e eles também fizeram essa pergunta e também disseram que vão encaminhar, a própria coordenadora da Câmara vai encaminhar uma solicitação de atualização para saber como é que está o andamento do projeto, porque a gente não teve mais notícia. Então, ótimo, a gente junta isso nessa consulta e aí copia as coordenações das duas câmaras, a gente está somando esforços aí para a gente conseguir isso, porque esse material é fundamental, assim, fundamental, a gente precisa disso, já, assim, isso tudo já tinha que ter sido feito lá atrás, né, tudo bem, melhor tarde do que nunca, então, mas obrigada, Mayra. O que mais que tem na sua lista aí, Fernando? Então, vamos lá. Então, de CTA, que eu me lembro que foi discutido com mais ênfase isso, por favor, se alguém lembrar de outra, né, a gente vai acrescentando aqui. Com relação ao CDN, né, que também teve vários pontos. Bom, partindo das recomendações da Renata, né, que ela acharia muito importante que melhorasse no sistema CIGEM vários aspectos, tal como, por exemplo, incluir no sistema CIGEM a lista dos municípios que são de faixa de fronteira, a lista das ilhas oceânicas, listar também quais são as águas jurisdicionais brasileiras que estão em faixa de fronteira, né? Porque aí são aspectos distintos. Ela também acha que seria interessante propor uma distinção entre o que seria uma instituição jurídica estrangeira com quadro societário e uma instituição jurídica estrangeira sem quadro societário, né? Justamente para facilitar essa compreensão, chega para eles e eles falam, não, isso daqui não tem quadro societário, não se enquadra, né? Então, melhorar essa compreensão. Algo que ela falou que era muito importante também para o CDN, e isso para melhorar o fluxo, seria o feedback do cadastro, assim, enviar um feedback do cadastro para o CDN e para a Marinha, porque ela comentou que eles recebem a solicitação de anuência prévia, aí eles dão o parecer e depois eles não têm retorno nenhum, eles não têm acesso a esse cadastro, então eles não sabem o que aconteceu, né, se foi, digamos, adequado ou não foi adequado. Então, eles acham que se houver uma possibilidade de acompanhamento desse cadastro que chegou até eles, seria muito importante. Dentro de toda essa lista aqui, então, seria o importante também o aperfeiçoamento dos filtros, né, dentro do CIGEM. Então, que seja possível esses descritivos estarem de maneira bem clara no sistema CIGEM para chegar a informação para eles de maneira mais detalhada, né. E ela também fez como sugestão, a gente ontem conversou um pouquinho sobre isso, ela fez como sugestão a verificação aí do projeto de lei, né, 3962 de 2019, que está no Senado, como sendo uma possibilidade, né, um caminho de poder melhorar alguns aspectos da legislação, né, como sendo um dos caminhos, né. Então, basicamente aqui, o que eu anotei das sugestões delas, que estavam contidas no último slide, inclusive, que ela apresentou, são essas, né.
Uma das coisas, desculpa, Fernando, que ela comentou também, é em relação que para eles foi uma surpresa, porque eles não têm pedido de anuência prévia para remessa. Então, deve ter algum problema no fluxo dessa informação, e aí talvez aquilo que a gente tenha discutido, porque, sinceramente, para mim até ficou um pouco confuso na hora em que ela mencionou que ficou muito claro para mim, isso que a gente tinha como dúvida, mas está bem consolidado, que realmente é o local de acesso, mas ela mencionou que para a remessa, como o acesso ele não vai ser feito no Brasil nesse caso, seria a procedência do material. Isso para mim ficou confuso, porque então daí está mais confuso na lei, porque são duas interpretações diferentes da mesma lei. Isso precisa estar melhor escrito no SIGEM, né? O que está sendo perguntado ali de fato. Então, eu acho que isso vale talvez até uma consulta por escrito, pensei, de repente, ao CDN, para que eles explicassem melhor. Eu não sei o que a Manuela pensa, porque também a gente sempre tem medo de tocar em determinados assuntos e acabar piorando do que a situação que a gente está, né? Tipo, a gente tem um entendimento em relação a isso, e se a gente for fazer uma consulta, será que a gente não vai ser obrigado a ter outro entendimento? Então, eu não sei, Manuela, o que você pensa em relação a isso? Você está sem microfone. Ai, desculpa, é que eu tive que atender a porta ali rapidinho. É o seguinte, é o negócio da remessa, né? Bom, eu vou repetir o que eu disse naquele dia. Tá mal interpretado isso aí. A remessa, no meu entendimento, a remessa vai estar relacionada com essa questão aí somente quando você realmente teve o acesso, o material foi acessado ali na fronteira, nas ilhas oceânicas, ou o que seja, e com o colaborador, você pega e a continuação da pesquisa é feita lá fora. Para mim, é o único momento que vai ter remessa associado à autorização e anuência prévia do CDN ou da Marinha, tá? Não é possível, assim, não faz sentido você considerar a remessa vinculada apenas a uma coleta. Gente, coleta não está na legislação 13.123, está fora. Então, assim, sei lá, esse é o meu entendimento, tá? A remessa, porque senão não é para, assim, eu acho que é isso, eu acho. É esse o meu entendimento. Porque a gente não tem como interpretar a lei de uma forma para o cadastro e de outra forma para a remessa. Assim, você tem toda a razão, não faz o menor sentido, né? Talvez não mexer nisso, uma vez que isso já está consolidado, a própria CSA já deliberou sobre isso e tem essa interpretação, que é exatamente o que está escrito lá, é o local de acesso. E talvez isso mesmo que a Manuela falou, quer dizer, vai pedir anuência se o acesso foi feito. Agora, nesse caso, Manuela, esse acesso já teve anuência do CDN, certo? Certo, então, mas aí para a remessa realmente teria que pedir essa autorização, né? Se está vinculado a um acesso... Você diz que já teve uma anuência, não precisaria de outra, né? Que são cadastros diferentes. O cadastro de remessa é um e o cadastro de acesso é outro. Deixa até eu abrir aqui o sistema exatamente para a gente estar falando... É um pouco confuso mesmo, né? Eu vou fazer um novo cadastro de remessa para ver se ele vai perguntar sobre o componente. Ele vai perguntar se o acesso... Mas aí que tá, olha, ele está vendo, o acesso ao patrimônio genético será realizado. Esse aqui tudo bem, ele já foi acessado e depois vai ser acessado de novo lá fora. Então, mas aí o texto, aí tem que esclarecer o texto aqui no SIGEM. Porque olha só, se eu estou pedindo
a autorização, eu já pedi uma autorização, uma anuência, né, prévia para o acesso, beleza. Agora, eu vou fazer a remessa. Daí o texto está escrito, o acesso ao PG será realizado? Agora, se eu estou fazendo a remessa, então não faz sentido o será. Então, teria que ser, foi realizado no Brasil? Ou existe uma anuência associada ao acesso? Alguma coisa nesse sentido. Porque a forma como está ali não faz o menor sentido. Ninguém vai induzir o erro. Ninguém vai dizer sim. Por quê? Talvez isso que esteja acontecendo, que não chega nenhum pedido lá. Porque está perguntando, o acesso será realizado? Não, eu estou fazendo a remessa para fora, não vai ser realizado, eu não preciso de anuência. Então, a forma como está escrito ali vai induzir o pesquisador ao erro, e é por isso que não está chegando nenhum pedido de remessa lá para eles. Eu entendo, assim, porque eu vejo que são duas coisas separadas. Até pode existir o acesso no Brasil e, posteriormente, a remessa vinculada ao acesso. Mas pode existir, que é o mais comum, a remessa sem ter havido um acesso anterior aqui no Brasil, que é uma solicitação do pesquisador que está pedindo o material, né? E você vai fazer simplesmente a remessa. E o acesso 100% vai ser feito nos Estados Unidos, né? Ou em qualquer outro país. O que pode ser, eu estava dando uma olhadinha no decreto aqui, né? Enquanto a gente estava conversando, que o decreto, né? Ele fala lá, né? Então, que em casos de patrimônio genético ou CTA, em que o acesso ou a remessa, né, estarão sujeitos à autorização prévia, e a gente, como universidade, se encaixaria no item 2, como Instituição Nacional de Pesquisa Científica e Tecnológica, né, quando o acesso for feito em associação com pessoa jurídica sediada no exterior. Então, o que daria, talvez, para a gente entender disso, e quem sabe, se for o consentimento, deixar claro, é que seria necessária a autorização prévia do CDN para uma remessa, desde que você também esteja participando da pesquisa junto com a pessoa estrangeira. E aí, no caso, se não teria participação, simplesmente você está mandando o material, não seria o caso de solicitação. Lendo, né, tentando entender o que o decreto fala. Peraí, Fernando, no caso de anuência prévia, de autorização, você obrigatoriamente tem uma associação com uma pessoa lá fora. Tem colaboração, por isso que você está pedindo autorização, porque tem a participação do estrangeiro como Sim. colaborador científico, como uma colaboração científica. Isso. Então, eu até abri rapidinho aqui também o que é o TTM. O TTM é um instrumento firmado entre remetente e destinatário para remessa ao exterior de uma ou mais amostras contendo patrimônio genético, acessado ou disponível para acesso. Então, a remessa, ela, sim, você tem a situação, as duas situações, né, do material já ter sido acessado, sim, e que vai continuar a ser acessado pela instituição lá fora, que eu vejo dessa forma aí, nesse caso, e também disponível para acesso, que é o que eu não acho que seja a maior parte dos casos, que é o que acontece quando a gente, como coleção, fornece o material, quando a gente deposita o material lá fora para ser acessado. Não acho que seja a maior parte dos casos, né? Eu acho que a maior parte dos casos realmente é o material saindo em colaboração científica, porque ele já foi acessado aqui, e aí tem uma complementação lá fora. No mínimo, o material foi identificado aqui, no mínimo, tá? Nunca um material está saindo sem você saber a identidade dele, a identificação. Então, no mínimo, a identificação foi feita, ou seja, acesso já foi feito aqui. E aí você tem um restante lá, sei lá, que outras análises e tal. Então, por exemplo, vamos pegar um caso real, um dos dois casos que eles tiveram de autorização, que é do Projeto Tamar. Lá em Noronha, né, Fernando Noronha, que é uma ilha oceânica. Ali, de fato, o acesso foi feito, porque eles identificaram, sei lá, a tartaruga X, né, fez uma identificação, coletou o material e mandou para não sei quem lá fora, ou seja, teve uma parte do acesso, né, e
sei lá, fizeram alguma análise lá mesmo, e aí depois uma complementação lá fora. É assim que eu enxergo. Posso estar enganada, mas é assim que eu enxergo. São interpretações, né, claro. Não, duas coisas ali, Manuela, que daí eu agora fiquei um pouco assustado, na verdade. Porque, assim, na minha compreensão, essa parte de identificação, que é algo rotineiro das coleções biológicas, elas não caracterizariam o acesso, né? Porque aí, senão, na teoria, eu teria que cada espécime que eu identificar numa coleção, eu teria que fazer o cadastro no CIGEM A como gente não acesso. está falando de coleção, Fernando. Eu dei um exemplo do projeto Tamar, que não é coleção. O que você está falando está certo. Tá inclusive na OT número 9. A gente colocou para não ter dúvida. O que você caracteriza para colocar no teu catálogo não é acesso, porque não é uma prestação de serviço, na verdade, é a complementação. É o que a coleção precisa para poder prestar o serviço, não é pesquisa. Mas o exemplo que eu usei aí, que seria o de Fernando Noronha, que eu nem sei se é isso, eu estou chutando, estou, sei lá, divagando, não está no contexto de coleção, tá? Não precisa se preocupar, não. Isso continua esse entendimento. Não fica assustado, por favor. Eu acho que tem uma coisa que... O Fernando ia falar mais um segundo ponto e eu cortei ele, desculpa. Desculpa, Fernando. Não, a outra Eu é que questão... peço desculpa. Não, na realidade a outra questão seria o entendimento do TTM, né? Então, se o TTM é firmado, ele pode ser entendido já como sendo a associação entre as instituições, aí, nesse caso, a minha interpretação seria o seguinte, que toda remessa que também sair de área de fronteira, necessariamente, ela vai precisar da anuência, porque também ela só vai sair a partir do momento que tem o TTM. Eu não vi vinculação nisso, desculpa, eu acho que eu me perdi. É assim, porque a história da associação, né? Sim, não, TTM, de qualquer forma, remessa tem que ter TTM. Isso. E nesse caso, o TTM é um instrumento de associação. Tá. Então, significa que está tendo a associação entre o pesquisador. Então, ele está em área de fronteira, que ele está fazendo a remessa de área de fronteira. E ele tem associação com o pesquisador no exterior, que é o TTM. Mas aí, antes do TTM, ele já teria essa associação firmada, entendeu, gente? Exatamente pelo que o Fernando falou. Houve um acesso, tá? Esquece a remessa. Você pediu autorização para uma relação de associação, na verdade. Já existe. Então, algum documento já deve ter sido firmado, um convênio, alguma coisa. No meu entendimento, você só vai ter essa colaboração aí estrangeira com alguma coisa firmada, não é assim? Na realidade, vou citar, assim, vamos falar de entomologia, vou citar o exemplo de entomologia, mais ou menos como é que funciona. O pesquisador, ele tem a liberdade, ele entra em contato e fala, olha, eu estou revisando taxonomicamente tal gênero. Você tem exemplares na sua coleção? Tenho exemplares na minha coleção. Você poderia me emprestar? Perante a lei agora, posso, mas a gente vai ter que fazer um TTM. Aí faz o TTM, a partir disso, a gente envia o material. Então, assim, não necessariamente existe um histórico de envolvimento, né? Não, nesse caso sim, mas eu estou falando específica. Gente, vamos voltar aqui para a área de fronteira e tal. A gente tem um processo de autorização prévia e anuência, né? No caso de envolvimento de estrangeiro. Se você já está pedindo essa autorização e tal, tem que ter alguma vinculação dessa negociação ou não, dessa cooperação científica. Pelo que eu entendi o exemplo dele, não existia um pedido de anuência anterior para acesso, porque esse material não foi acessado, ele foi coletado, depositado na coleção do Fernando. Daí e era da área de fronteira. Tá. Isso, está na área de fronteira, tal, mas não foi feito acesso. Então, não precisou autorização, simplesmente foi feita coleta e guardado na coleção na área de fronteira, certo? Nosso entendimento é que não é remessa vinculado ao CDN nem à Marinha, certo?
É uma remessa normal, vai lá com o TTM e pronto. Não é esse o nosso entendimento? Então, mas e quando teria que pedir a anuência nesse caso? Só quando já tivesse existido um acesso, então? Eu acho que sim. Então, é aí que Deixa está eu só falando. Então, lembrar já mais uma existe o coisa. pedido anterior. Em relação a isso, porque tem uma outra coisa que eu acho que a gente tem que levar em consideração que o pessoal do CDN falou, pelo menos tem falado para a gente. Na verdade, aquela história, para você precisar da autorização, não basta o acesso ser na área de fronteira, precisa ter na composição, precisa ter no quadro societário da instituição que faz o acesso, participação de estrangeiros. E aí, o que a própria Renata mencionou, assim entendi eu, ela também tinha passado até um parecer uma vez para a gente, que no caso de universidade, isso não se enquadra, quadro societário. Então, de qualquer forma, independente se for remessa ou não, quando é para envolver universidade, não vai envolver a autorização especial, só quando envolver empresa, não é isso? Não. Ué, mas ela mesma infelizmente não, mas ela falou que esse era o objetivo, mas não foi assim que saiu na lei. Então, eles até têm essa compreensão. Pelo que eu entendi, o que eles fazem? A gente tem, inclusive, uma resposta que eu recebi uma vez do CDN a um questionamento foi nesse sentido. Nós temos obrigação de fazer o pedido da anuência porque nós estamos com um parceiro do exterior. Entretanto, o CDN, ele vai dar anuência, porque é para a universidade. Eles não estão preocupados com associação com universidades sem fins lucrativos, etc. Então, eles vão dar anuência, mas isso não nos dispensa da obrigação de solicitar a anuência. Por mais que eles considerem isso também inadequado, é assim que saiu na lei. Eu entendi no raciocínio também que é algo que poderia ser aperfeiçoado no futuro. Que é um entendimento deles, é um entendimento nosso, mas ainda é algo que está valendo, né? Por isso que ela falou, havendo a oportunidade de flexibilizar essas coisas por meio de algum instrumento, né, normativo, algo assim, ela falou que seria interessante oficializar isso para deixar de fazer essa solicitação. Eu entendi mais do que isso. Na verdade, o que ela falou para a gente é que, na verdade, existem duas interpretações. Então, essa interpretação que você falou, Shirley, é uma delas, mas a própria Renata, porque o próprio conselho, o CDN, estava dando autorização, mas ela mesma tinha feito um parecer dizendo que, nesse caso de universidade, não precisaria, porque não teria quadro societário. Então, assim, já não é que saiu errado na lei, depende muito da interpretação da lei. Então, dá para fazer, pelo que eu entendi do que ela explicou, eu não sou jurista, mas pelo que eu entendi que ela falou, dá para fazer as duas interpretações. No momento, o Conselho está fazendo essa interpretação de que precisa, mas existe a possibilidade de interpretação já com o texto que já está previsto na lei e no decreto, de que não precisaria no caso de universidades. Entendi. Vamos fazer uma orientação técnica dizendo que quem não tem quadro societário não precisa... Era isso que a gente queria, né? Mas você falou que tem esse parecer, Mayra, mas aí nada saiu disso, né? Vocês receberam isso e... Só se a gente pedir, a gente pode pedir para o DPG, por favor, vocês podem passar para a gente esse parecer que vocês receberam, sei lá quando? Esse parecer é da própria Renata. Para o DPG, para o MMA. Não, acho que ela fez um parecer internamente lá no Ministério da Defesa, e aí sim, teve uma época que ela passou para o pessoal do DPG também, o parecer, mas ela fez a pedido, acho que do Conselho.
isso precisaria perguntar melhor para ela. Mas eu acho que existe, então, esse parecer dando essa interpretação. Pelo que eu entendi do que ela falou, existe essa possibilidade de interpretação, mas também existe a outra possibilidade de interpretação. E o Conselho interpretou da outra forma, embora exista toda uma argumentação jurídica nesse parecer que ela elaborou sobre essa forma de interpretação. Assim entendi eu. Inclusive, mas acho que valeria a pena pedir para o Ministério da Defesa ou para o próprio... Então, é que nós pedimos isso. Lembra, Manuela, quando foi chamado o Comando da Marinha, o CDN, numa reunião da CSA, a gente recebeu por escrito a outra interpretação, de que nós teríamos a obrigação de fazer o pedido, mas nós receberíamos a anuência. Só que isso não nos isentava de ter que fazer o pedido. Foi isso que eles mandaram por escrito aquela vez. Agora eu entendi. E a Renata falou isso. A Renata disse, né, pra gente naquele dia, de que ela tinha esse entendimento, mas o pessoal responsável ali acima dela não entendia da forma que ela entende. E aí morreu. O que a gente poderia tentar novamente numa, né, não numa consulta, mas um pedido, digamos assim, né? Quer dizer, não uma consulta como vocês entendem, porque isso a gente já fez e recebeu a resposta que a gente não queria. Mas, de repente, fazer uma solicitação de reconsideração, né? De tentar trazer a outra interpretação. Isso é uma boa ideia, e aí poderia usar esse parecer dela, porque já que ela botou toda a argumentação jurídica, é só reutilizar isso. Exatamente. Podem pedir isso para ela, então, nesse sentido, ver se ela concorda. Vamos tentar, Fernando. Okay. Se a gente conseguisse isso, seria um grande passo para as universidades, né? Porque a gente está trabalhando, 99% com um parceiro do exterior que é a universidade. A maior parte dos casos é isso, gente. Então, e fomento também, né? Quando não é o parceiro, você também tem o fomento de fora. Sim. E isso também. Desculpa, Fernando. Sim. Não, então, só para a gente tirar uma conclusão aqui, a ideia é que a gente faça uma consulta a ela sobre a proposta de uma orientação técnica na qual as universidades elas não sejam encaradas como quadro setário e logo não precisem pedir anuência prévia. É isso? Acho que não sei. O que eu entendi é que a ideia seria, a gente pede o parecer, se ela se importa de compartilhar, e aí vocês fazem, na verdade não é uma consulta, como a própria Shirley disse, a consulta já foi feita, mas aí, usando os argumentos desse parecer, solicitar uma sensibilidade, uma maior boa vontade, sensibilidade, considerar a boa-fé das instituições públicas e considerar que quem não tem quadro societário não deveria fazer pedir autorização. Acho que é isso, né, Chile? É isso. E aí, isso já seria alterado o texto lá no CISGEM 2. Porque quando fala de pessoa jurídica no exterior, já teria alguma informação, excetuando as universidades ou instituições, né, públicas nesse sentido, sem quadro societário, digamos assim. Mas aí, Fernando, se isso for de fato acordado, eles concordarem com esse entendimento, aí sim a gente precisa de uma OT para deixar isso claro, sim. Seria ótimo. Mas aí fica no âmbito da Câmara Setorial, depois que eles concordarem, a gente faz isso e encaminha para o CGEM. Acho que a Mayra gostaria de falar, Mayra. Não, eu esqueci de abaixar a mão. Então tá. Podemos avançar ao tópico? Outro tópico, Fernando? Bom, com relação ao CDN, o que eu tenho escrito é basicamente isso, né? Ficou um outro ponto pendente que eu perguntei para a Renata no final sobre a questão da pessoa jurídica, da pessoa física,
A Manuela também participou, né, no dia anterior de uma conversa a respeito disso. Manuela citou que seria possível, não sei se chegou a verificar, Manuela, seria possível realizar TTM com pessoa física estrangeira. A Renata falou que a lei trata de pessoa jurídica, não trata de pessoa física. Então, se não está no escopo da lei, não está no escopo da lei, né? Não, é só a pessoa jurídica mesmo. Chile, você está sem som. Eu vou consultar aqui a respeito disso, e enquanto isso, você pode avançar de tópico, daí eu já trago a resposta aqui para vocês do TT. De momento, o que eu tenho escrito é isso, pessoal. Por favor, se lembrarem de algo mais. A gente discutiu aqui que poderia ser melhorado, né, alguns encaminhamentos. Na verdade, eu tenho aqui, sim, já, ó, a remessa será cadastrada nos casos em que o acesso ao patrimônio genético for realizado por pessoa jurídica sediada no exterior associada à instituição nacional pública ou privada, ou pessoa física ou jurídica nacional pública ou privada no exterior. Ou seja, são aqueles casos do estudante ou do pesquisador. Mas aí não é pessoa jurídica, né? Eu não sei, um estudante que não é pessoa jurídica, ele leva o material e faz o acesso lá fora, entendeu? Quer dizer, ele não vai levar. Mas ele é pessoa física nacional, ele não pessoa jurídica mas é isso. Estrangeira que não pode. Mas é isso, Mayra, pessoa física ou jurídica nacional, exatamente, pública ou privada no exterior. Então, pessoa física pode sim, só que daqui, não a pessoa física de lá, isso. Exatamente. Desculpa, essa é a confusão, perdão. É isso, Mayra, que você queria me... É isso mesmo. Então, aquele teu caso, Fernando, de uma pessoa física do exterior, não poderia assinar um TTM. Não poderia assinar um TTM. Não. Logo, não pode fazer remessa. Mas ele pode fazer através da instituição da qual ele fazia parte, não pode? Pedir para que a própria instituição faça isso. Isso eu teria que consultar, né? Então, ele fazia parte, aposentado, Então, tipo um favor que a instituição está fazendo para ele. Seria uma boa relação, né? Ou ele deposita lá e aí a coleção manda para você, entendeu? Como um material da coleção. Uhum. É tipo, se você faria um depósito na coleção da instituição no exterior e ele faz o acesso a partir desse material da coleção. Não sei se isso seria possível, mas vinculado à instituição, não como pessoa física, né? Alguma coisa nesse sentido, porque de fato ele como pessoa física, ele não poderia estar recebendo o material. Bom, Manuela, eu lembro que você tinha outros pontos para levantar. Eu já falei tanto, não lembro. Até uma mensagem que você me mandou no WhatsApp, deixa eu lembrar o que era. Não sei se a gente já falou disso, porque agora eu já não lembro mais o que era. Já falei que era isso, fazer um documento com propostas de melhorias para o CIGEM com base em tudo que já foi levantado e no chat e tal. Mas aí isso a gente já acordou, né? Eu vou mandar para vocês o documento de 2017, aí descarta o que já foi feito e adiciona as coisas novas. Tá, em relação a alguma coisa de coleção, a gente não precisa retomar, acho que é o assunto que já estaria nessa lista da Manuela, né? Manuela de... Sim, tem uma coisa. Eu lembrei isso depois, que foi um lance, né? Assim, em cima do que eu falei ontem no finalzinho, né? Que eu saí abruptamente, gente, desculpa, porque eu apertei o botão errado. Em vez de apertar o fone, eu apertei o sair e saí quase sem me despedir de vocês, desculpa. Mas ontem foi o seguinte, eu falei aquela história, né, de que, infelizmente, não existe obrigação de fazer depósito na coleção em caso de remessa, né? Claro que para alguns grupos isso é mais complicado, tá?
né? Não daria para todo mundo, mas tudo bem, não é possível, então, sem prejuízo. E aí, na época que eu participei, né, das discussões do CIGEM, tá? Da construção do CIGEM, da primeira versão, em 2015, 2016, eu participei. E no meio disso, teve uma época que realmente estava, assim, havia possibilidade de haver essa obrigação de depósito. E no CIGEM, eles desenharam, tinha um formulário onde você tinha que indicar, tá? Onde você tinha depositado o material. Então, a minha sugestão para o CIGEM, eu já fiz essa sugestão milhares de vezes, mas é bom a gente colocar nesse documento de novo, que é o quê? Ter no formulário a opção, mas claramente voluntária, entendeu? Então, é só para... Porque tem gente que não tem noção que isso é importante. E aí, se a pessoa vê que tem ali um campo onde ele pode dizer, o material está depositado em alguma coleção, qual? Ele vai entender que é importante e ele vai fazer o depósito. Então, minha sugestão é que no CIGEM 2 a gente tenha esses campos que claramente fique lá como algo voluntário. E a gente pode usar como argumento o que está não lembro se é no decreto, na lei, que de preferência o material tem que estar depositado aqui. A gente usa isso, entendeu? Como argumento. Então, é só voluntário, uma sugestão, e se a pessoa fez, ela informa que está na coleção tal. É isso. Manuela, você poderia só... Eu me perdi aqui na hora de escrever o seu raciocínio. Então, no CIGEM 2, que tenha campos que claramente ficam... Campos onde ele sugere, né, direciona o usuário da necessidade de depositar em coleção antes de fazer a remessa. E aí ele informaria nesse formulário, nesse campo, em que coleção o material está depositado. Mas é mais como uma indução. É uma forma de induzir o usuário a fazer depósito antes de fazer a remessa, quando possível, já que em alguns casos a gente sabe que não é possível. Ok. Para micro-organismos isso é totalmente possível. Claro. Né? E não é entendível por que não é feito. Em alguns casos, talvez, o pesquisador não tenha acesso a uma coleção, com a coisa toda para fazer o depósito, mas realmente colocar como um campo opcional não obrigatório, informar a coleção e o código, né, do exemplar na coleção. Coleção, instituição e o código de acesso desse material nessa coleção. Como campos opcionais, realmente vai... Mas eu ainda tenho uma preocupação nesse contexto, né? Eu ainda deixo a minha posição aqui registrada. A gente sabe que uma recomendação, uma obrigatoriedade nem sempre se torna a recomendação, ao contrário, isso me preocupa. Um outro contexto que me preocupa é a possibilidade de se fazer um registro muito solto. Qual a coleção? A coleção de trabalho aí que a pessoa registra, até naquele momento ela é um material importante, como já aconteceu no passado, Manuela. Aí aquela pessoa sai da instituição, aposenta, aquele material que estava lá depositado se perde. Então é nesse sentido que eu me preocupo e quero deixar aqui registrado, e que eu acho que é uma preocupação que a gente já discutiu, né, Manuela, sobre aquele cadastro, né, de coleção, e que a gente tem que trabalhar um pouco nesse contexto, para que não volte a pulverizar material, ou que o material seja trabalhado durante uma parceria, uma publicação, e depois ele desapareça na linha do tempo. Essa é a minha preocupação. Sim, mas, Vânia, veja bem, então a preocupação não é que isso seja adicionado, mas que isso seja uma opção. É nesse sentido a tua preocupação? Ou você tem preocupação de que esses campos não obrigatórios sejam acrescentados? Eu não entendi como isso vai ser pior. Não, eu também, eu digo que é uma coisa que nós temos que amadurecer, que na forma, eu achei muito interessante a sugestão da Manuela, colocar
como induzir, uma forma do registro induzir a pessoa, opa, ela não tinha percebido essa recomendação, então ela vai e ela percebe que ela tem que estar com esse material registrado em algum local. Mas a minha preocupação, tá? Talvez pode não ser, eu acho que a gente tem que levar para a Câmara e discutir um pouquinho mais se isso não está muito solto. Essa é a minha preocupação. Não entendi. O que a gente vai discutir na Câmara Setorial, assim? Manuela, eu tenho um pouco de preocupação daquele cadastro de coleções que a gente já discutiu, mas não só no contexto da repartição de benefícios, no contexto da importância de um material que está sendo utilizado numa cooperação ou enviado para um estudo e depois ele virar só um material para aquele estudo. Essa é a minha preocupação. Agora, a partir do momento que ele está devidamente registrado numa coleção e conservado, o estudo acaba, a parceria acaba, mas o material está lá. Então, você está falando que a gente tem que reforçar a necessidade de depósito. Exato. É isso que a gente está falando aqui. Exatamente isso. E aí, enquanto você estava falando, eu achei aqui na lei, tá? O artigo que eu estava querendo lembrar, que é esse artigo 14 da lei, que diz o seguinte: a conservação ex situ de amostra do patrimônio genético encontrado na condição in situ deverá ser preferencialmente realizada no território nacional. Exato. Então, a gente pode muito bem usar esse artigo 14 como uma justificativa para se colocar esses campos que serão voluntários, obviamente, no CIGEM, entendeu? Já que deverá ser preferencialmente, então, ele não está dizendo no caso de remessa, mas é o óbvio, né? Sim. É o óbvio. É o óbvio. Então, a gente pode usar isso, tá? Nessa proposta para o CIGEM, a gente pode usar isso, acho. Fernando, você anotou o artigo 14? Gente, vocês falaram muita coisa ao mesmo tempo. Não, ainda bem que vai ficar gravado. É só anotar artigo 14 da lei como justificativa para a gente fazer essa sugestão para o CIGEM. Só isso. Obrigada. Eu pergunto aos outros que estão aqui no Teams, todos quietinhos, se vocês têm alguma colocação a mais sobre o evento, de sugestão desse documento, ou de alguma sugestão para um próximo evento, uma avaliação, antes de a gente fazer o encerramento. Já que ninguém fala, eu vou falar de novo. A gente podia ter na próxima edição uma roda de conversa assim, dedicada exclusivamente à CTA. Eu acho que a Mayra vai concordar comigo. Né? E aí ter os outros representantes, né? Porque a gente tem 3 representações no CIGEM, aí poderia ter um de cada associação, né? E ter mais gente conversando sobre isso. Um formato diferente, né? Aqui a gente tentou organizar, independente se fosse PG ou CTA, diferentes momentos, né? Mas eu concordo com você, e eu senti falta de outras coisas, sabe? De a gente ter mais roda de conversa sobre material em sílico, uma série de coisas que eu acho que a gente poderia acrescentar. Né? Mais direcionado, né? E uma só sobre o protocolo Nagoya, de repente, né? Até porque agora a gente tem que se preocupar mais com as leis dos outros países. Isso! Então, acho que tem umas novidades aí, até, sei lá, quando vocês pensam fazer, daqui 1, 2 anos, que com certeza vai ter assunto diferente, mas é por aí mesmo. Obrigada, Manuela. E, Mayra, o que você acha? Dentro de CTA, se a gente poderia abordar outros aspectos? Eu acho que seria muito legal ter uma roda de conversa especificamente sobre CTA e a gente diversificar um pouco a participação aí dos detentores. Eu estava tentando
acompanhar ao mesmo tempo enquanto a Cristiane falava, né, o YouTube, e eu acho que as pessoas gostaram muito de ver uma perspectiva diferente. Eu continuo achando que a gente tem que ter mais um envolvimento cada vez maior das pessoas das áreas de humanas nesses eventos, porque muitas vezes eles nem sabem que estão contemplados aí nessa legislação. E é isso, e trazer mais diferentes opiniões dos diferentes grupos de detentores, porque é um grupo muito diverso, né? Você tem os povos indígenas, as comunidades tradicionais, os agricultores, então, e eles têm algumas especificidades aí nessas áreas, então acho que seria bem interessante. Ótimo, bem pontuado. Eu estou vendo aqui no chat se tem alguma colocação. A Rosana Rocha, né, aqui da UFPR, ela falou assim, tem uma sugestão. Vi ainda muita dificuldade em entender o que é PG e CTA, e acho que deveríamos fazer um esforço de listar as múltiplas situações possíveis e indicar se é PG e ou CTA numa tabela. Não sei muito bem como colocar isso na prática, numa tabela, mas pelo que eu entendi aqui, dar exemplos, né? Talvez alguma coisa ali na hora, porque eu lembro que uma coisa que a própria Natália falou, que dentro do CISGEM deveria ter mais pop-ups com informações, né? Isso é uma coisa que a gente pode reforçar. Foi a Renata, né, que falou isso, né? A Natália também? Eu lembro da Renata, a Renata falou isso. Talvez eu esteja confundido, foi a Renata mesmo. Eu gostei também dessa sugestão. E aí, talvez isso que a Rosana tenha colocado aqui, talvez colocar exemplos mesmo, que o próprio CISGEM abra, né, um pop-up com um exemplo. Para deixar mais claro, tudo bem, se você mas se eu começar, tem múltiplos manuais espalhados por aí, múltiplos não tantos, né? Mas tem vários manuais. Mas, gente, tem que ser ali, ó, tem que ser na hora do preenchimento. E aí abre um pop-up lá com informação, o conceito, e abre também com exemplo, de repente, em cima disso que a Rosana colocou. Um exemplo claro em que é só PG, um exemplo claro em que é só CTA, um exemplo claro em que tem PG e CTA, talvez coisas nesse sentido, e o mesmo de origem identificável e não identificável, aquela história que causa uma confusão gigantesca, se ali tivesse essa informação com um exemplo para facilitar a vida de quem está preenchendo. Isso que vocês estão falando é essencial. Nas reuniões que a gente fez, inclusive aquelas reuniões bilaterais que eu falei que a gente teve da FUNAI com o pessoal do DPG, com os técnicos do DPG, a ideia é de que o sistema ele seja mais amigável, né? E que ele seja autoinformativo, porque ninguém vai sair lendo um manual de como preencher o CISGEM, e na hora que você está lá preenchendo o CISGEM, então que quando você clicar, você passar o cursor em cima daquele campo que você tem aqui preencher, que apareça a informação, olha, aqui você tem que colocar esse tipo de informação. Eu tentei colocar um pouco na apresentação que eu fiz, alguns campos do CISGEM, que, tipo, por exemplo, naquele campo que pergunta o CTA, se você analisar os cadastros de CTA, tem as coisas mais variadas possíveis. O que menos tem é CTA ali, descrição do CTA. Então, é para escrever, olha, aqui escreve a descrição do CTA. Por exemplo, o CTA tal. Dá exemplo do que é CTA, o que é um CTA, acesso a CTA com acesso a PG, acesso a CTA sem o acesso ao PG, só o CTA. Então, é importantíssimo que isso tenha dentro do sistema, na hora que a pessoa estiver preenchendo, que ele vá passando o cursor e que o manual, o tutorial do negócio vá aparecendo ali na hora, que ele seja mais interativo, né? Nas propostas que a gente fez para os cadastros de CTA,
a gente já fez essa indicação expressa. Outra coisa que eu acho que também seria importante é que tem alguns campos ali que são abertos para o pesquisador escrever, que isso acaba induzindo ele, o pesquisador ou a empresa, enfim, o usuário, ao erro. Então, tem campo, por exemplo, na hora, se você tiver que escrever a grafia de como escreve o nome da espécie, você tem que ter a opção de escolher, várias opções de escolher ali. Isso é o caso, por exemplo, de terra indígena, né? Você vai fazer acesso a um CTA de uma terra indígena, escreve o povo, escreve a grafia com K, por exemplo, o povo Caiová, escreve com K, o outro escreve com C, aí você não consegue fazer depois uma sistematização dessas informações no sistema para poder avaliar. Então, nos campos que for possível você já ter escrito lá e o pesquisador ele clica e escolhe o que no campo de patrimônio genético isso é importantíssimo, né? Porque se ficar aberto ali para escrever, você corre o risco muito grande de ter. E também de não ter, por exemplo, na hora de você escolher as espécies, aquelas que já são consideradas exóticas, que não são do patrimônio genético brasileiro, que não apareçam na lista. Então, ele não tem a possibilidade de colocar ali. Então, todas essas coisas têm que ser pensadas. O CISGEM é um processo em construção, mas eu acho que, a partir dessa experiência que a gente já tem, esse tipo de coisa vai sendo... já dá para a gente propor lá para o Ministério do Meio Ambiente para ir sendo implementado. E aí, só para não sei se a Manuela mencionou isso, mas dentro da Câmara Setorial da Academia, a gente fez um GT, né, Manuela, para tentar acompanhar essas mudanças para V2 do CISGEM de forma mais efetiva. A gente não está conseguindo fazer isso, porque a gente queria acompanhar o processo de construção dessas mudanças, né? E não que eles apresentem, tá aqui a nova versão, vejam se ficou bom ou se ficou ruim. A gente quer ir, não, isso aqui não está bom assim, vamos fazer assim, assado, o outro. Porque daí, todas essas propostas que nós estamos fazendo aqui, elas já vão podendo ser incorporadas à medida que a gente vai... antes de lançar o sistema final, né? Então, fica mais fácil se você tiver que fazer alguma correção. Talvez esse processo de acompanhamento aí por parte de grupos dos usuários e dos detentores também nas mudanças do CISGEM pudesse ser uma recomendação a sair daqui na carta. Que Mayra, eles permitam isso. Sim. Mayra, só então essa tua última ideia ali quando você estava citando exemplos de escrita e tal, sintetizar aqui para que eu consiga colocar aqui. Qual parte que você quer? Dos pop-ups, e aí você fez uma outra sugestão, né? Na sequência. Sim, a gente também pode ouvir o vídeo depois, Fernando, e a gente vai compilando. Tá bom. Desculpa. Poderia colocar uma observação que é um sistema mais induzido, né? Com exemplos e opções em determinados campos já para aquilo que é possível, para que evite erros, né? Exato. E que nos campos onde já pudesse ser definido com listas, que o usuário só escolha o que ele vai colocar sem ter que escrever ou tá um campo aberto para a descrição. Entendi. Então, já gerar uma informação prévia para que seja selecionado, né? Exato. Caso ele coloque algum nome, já deu um sinal de alerta. Esse nome não é possível, né? Exato. É tipo aquela história do CPF, não, CPF é inválido. Exatamente. Exato. Tem que ter, senão é tão simples de fazer essas coisas, né? Manuela, eu lembrei qual que era outra coisa que nós havíamos comentado de sair da sugestão, em relação à habilitação ou credenciamento das coleções pela instituição.
né? No cadastro que no SISGEM 2 tenha a opção de validação primeiro das coleções pelo representante legal antes de ir direto ao SISGEM. Isso é bem importante que tenha mesmo. Agora, eu queria voltar no ponto que a Mayra falou. Pois não. Que é que a gente montou mesmo um GT, né, de GT SISGEM Academia, não foi isso, Mayra? A gente teve uma reunião, se eu não me engano, e nunca mais. Então, foi com o Luiz França, né, quando ele estava. Agora mudou, não é mais Luiz França, é a Natália, né, que eu entendo que, não sei se é ela que substituiu ele. Eu tô tentando montar a pauta, né, da próxima reunião da CSA, que é dia 27 de abril, todos estão convidados, se tiver reunião. Eu acabei de mandar um e-mail para o DPG, para o José Renato, perguntando se realmente vamos ter essa reunião, porque eu preciso de vários retornos aí para montar a pauta. E aí, como você falou nisso, né, acho que seria bom botar isso como pauta para retomar, porque a gente está vendo, assim, tinha um compromisso de que nenhum módulo desses ia sair sem a nossa participação e a nossa homologação. E a gente realmente tem que retomar esse processo. Então, obrigada, viu, Mayra, por relembrar disso aí. Tem uma sugestão aqui, não dessas do documento de encaminhamento, mas sugestão do workshop do próximo, né? Que a gente, aqui no chat, tem uma sugestão do Hugo Santos. Seria interessante ter uma roda de conversa para os gestores das respectivas instituições sobre suas dificuldades e soluções, as quais poderiam ser compartilhadas, né? Então, podemos incluir uma roda de conversa nesse sentido, sim. Boa ideia, Hugo. Você sempre com muito boas ideias. Muito boa ideia mesmo, Hugo. Concordo. Eu acho que em termos de sugestões, assim, do workshop, etc., são essas que eu vi aqui. É óbvio, está tendo muita pergunta ainda de tópicos que a gente discutiu ao longo do workshop, quer dizer, nesse momento a gente não vai responder perguntas, né? Até porque dei uma olhada rápida em perguntas ali, algumas delas foram respondidas durante o evento. Então, assim, como todas as palestras e rodas de conversa, elas foram gravadas e elas ficarão disponíveis depois mediante o link, a gente vai organizar isso, enviar a todos os inscritos. É sempre bom retomar, né, reassistir, até uma coisa que eu sugeri agora para o Fernando, né? Vamos reassistir depois, Fernando, nossas sugestões aqui para a gente compilar melhor essas sugestões, porque eu sei que é impossível fazer você escrever tudo agora da forma como tem que ser. Mas eu que peço desculpa, porque eu estou escrevendo, tentando prestar atenção e passa batido, tá? Desculpa. É difícil mesmo, mas fica tudo gravado, isso dá uma... Fernando, faz assim, terminou o evento, aí você começa a reassistir. Tudo, desde o primeiro dia. Acho que eu acho que se tempo, alguém me fizer uma pergunta hoje ou amanhã sobre CISG ou CTA, sobre PG, eu simplesmente vou fazer de conta que está falando com outra pessoa, não sou eu. Não quero responder. Manda ler a lei e o decreto. Não, na realidade, isso eu gostaria de comentar, né? Muitas perguntas que estão se repetindo ao longo da semana, eu tenho certeza que elas serão facilmente sanadas, gastando um tempinho na leitura da lei e do decreto. A gente sabe que não é a melhor leitura do mundo, não é uma coisa que você fala, nossa, vou relaxar, agora eu vou ler a lei, né? Mas, assim, é importante, né? Todos nós estamos envolvidos nisso. Eu acho que é um investimento de tempo que a gente faz, né? Parar e ler a lei, ler o decreto. Então, aqui eu deixo a sugestão para todos, né, os espectadores aqui, que, né, invistam um pouquinho de seu tempo nessa leitura.
E não só, se não quiser ser uma leitura tão indigesta, lendo a lei e o decreto, que não são tão longos assim, mas pode ler os diferentes manuais, o próprio livro que a Manuela comentou. Eles são bem mais bonitos e tranquilos, né? De se ler, com exemplos, referenciando a lei. Então, tem bastante documento. E, principalmente, as sessões de perguntas e respostas disponíveis no site de muitas instituições, em manuais. E muitas vezes a gente vê quase que a mesma pergunta sendo feita quando tem a resposta lá no manual. Mas isso é uma coisa que eu até comentei, que isso acontece realmente é recorrente, né? As pessoas, às vezes, ao invés de ir lá verificar, pega o telefone e liga: Shirley, você pode me explicar? Daí eu fico assim, mas puxa vida, a pessoa não abriu o site, ela não leu nem a primeira vez, né? Então, esse exercício que o Fernando falou, né, de a gente ler, de a gente estar realmente por dentro do que está escrito, e a gente ir lá ver, e não só simplesmente repetir o que foi falado, não, eu quero ter certeza se é isso mesmo. É um exercício importante, né? E eu acho que vai ser muito produtivo. Nessa linha, posso fazer só mais uma sugestão? O MMA, o DPG, eles têm, né, uma lista de perguntas e respostas, tá? O problema é a forma que está lá, é impossível, porque você tem que andar de página em página para procurar. Se a gente tivesse isso tudo num documento só, você botava lá Ctrl F e a palavra e você acharia. Do jeito que está lá, não dá. Eu mesma já tentei procurar coisa lá, eu desisti. Então, é um material super valioso, porque são perguntas que já chegaram até eles e que eles já responderam, né? Só que a forma de busca ali tem que ser refeita. Então, de repente, a gente pode também, nesse documento para o DPG, sugerir, né, que eles melhorem a forma de busca das perguntas ali desse perguntas e respostas que eles fizeram, porque realmente é importante ali. Isso, já que eles estão trabalhando... Né? Desculpa, Mari. O FAQ. Que é um documento que é atualizado de tempos em tempos, então ele é um documento bom mesmo. Sim, a única coisa que não... o mecanismo de busca. Aproveitar que eles estão reformulando as páginas do MMA na construção da página nova. É uma péssima sugestão, não vai acontecer tão cedo. Não, pois é, isso, olha, desculpa, eu vou fazer um desabafo, tá? Como é que eles começam a mexer na página e some com a página antiga, entendeu? Por que não deixa a página antiga e só coloca a nova quando ela tá pronta, gente? Todo mundo ficou desesperado. Cadê as informações? Eu mesma tive que pedir não sei quantas vezes para a Ana, né? Do DPG, por exemplo. Assim, realmente é lamentável. Assim, eles fazem tudo sem pensar no impacto que isso gera. Não é possível. Quando isso aconteceu, num dos grupos, né, que eu participo, o pessoal começou: meu Deus, acabaram com tudo no MMA, não existe mais nada, achando que assim a informação não estava no site. Então essas instituições, essas comissões, isso tudo desapareceu, não existia mais nada dentro do MMA, né? Pô, passaram uma borracha. O pessoal levou um susto muito grande. Eu fui procurar as informações sobre as autorizações que o CNPq dá para estrangeiro, eu não achei até hoje. Eu não acho na página do MCTI. Não acho. Então, assim, é um absurdo, tá? Eles não... Assim, isso não faz sentido. Para mim, não faz o menor sentido isso. Até quando aconteceu, eu achei assim... já vai entrar no ar a nova, né? Tá ali, mas vazia. É vazia. Você clica, aí você até abre uma próxima página e não dá acesso a nada. Nada, assim. Diz o que é, mas não tem acesso a nada. E realmente você precisa lá prestar atenção para migrar para a página antiga, né? Isso realmente, assim, é um absurdo acontecer esse tipo de coisa. Já não é fácil encontrar informação, né? E ainda quando parece que ela fica escondida, né? Às vezes vamos pegar essa informação, vamos esconder realmente, né? E ali você tem que abrir uma página, e assim, a página antiga, ela realmente é muito ruim de layout, né? Você abre
clica no link, dele abre. Aí você tem que descer a página toda. Aí vai lá, veja. Ela é muito ruim, eu concordo, necessita de uma reformulação. Mas as coisas têm que andar numa velocidade um pouquinho maior, né? Não pode. Realmente está difícil. A gente que conhece, né, relativamente bem, pelo menos melhor, né, do que a maioria, o site antigo, onde encontrar dentro do CGEM, da CSA as informações, se você fica um mês sem entrar lá, você se perde, você começa a lembrar tudo de novo. Peraí, onde é que está isso mesmo? Porque não é intuitivo, não é fácil, é bem difícil mesmo, né? Então, uma das coisas que eu fiz questão foi colocar nos slides onde estava, né? Porque aí depois está lá gravada, a pessoa, tá aqui e tal. Tá certo que tem uns códigos lá difíceis de se digitar. Então, outra sugestão que eu dei também é no portal da Fiocruz e na página que a gente tem de acesso ao patrimônio genético, que eu coloquei o link antigo. Tá? Porque quando eles trocaram, o que eu tinha sumiu. Aí eu tive que colocar de novo. Então, tem o link para as normas do CGEM e o link para a CSA. E aí pode procurar o restante. Então, isso já facilita um pouco. Vou colocar isso tudo no site da Unibio também, para facilitar as resoluções. Eu até comentei hoje, né? Vou colocar tudo o link para as resoluções lá, porque facilita bastante a vida do usuário, né? Bom, alguém gostaria de fazer mais alguma colocação, algum comentário? Nós já estamos, assim, meia hora além do nosso prazo inicial. Aliás, a gente começou todos os dias bastante pontualmente, mas terminar, principalmente quando coloca muita mulher junto, assim, né, Manuela e Mayra? Mas, bom, então, se ninguém mais quiser comentar nada, eu gostaria, então, de a gente proceder ao encerramento oficial desse workshop. Agradecendo imensamente a todos os palestrantes, todos os colaboradores, e eu quero destacar aqui Manuela e Mayra, que de fato, elas, além das palestras e das rodas de conversa, as quais elas estavam já elencadas, a gente sempre puxava, peraí, volta aqui, volta aqui, volta aqui. A Vânia também, né, a gente chamou várias vezes, mas a Manuela, ela foi a campeã, né, de por favor, entra aqui e ajuda. Realmente a experiência que a Mayra e a Manuela têm, né, dentro da CSA e dentro da Câmara Setorial dos Detentores, com toda a construção, né? Elas não simplesmente estão aqui estudando o que aconteceu, elas participaram muito da construção de todo esse processo, em vários momentos, a própria Manuela contou, a Mayra também, alguns exemplos para a gente, então fica claro de que nós estamos falando né, nós trouxemos a esse workshop as pessoas que estão de fato ali na linha de ponta, que estão com as informações, e isso eu só tenho a agradecer a esses palestrantes, né, a todos, né, que se disponibilizaram, em algumas situações até com bastante dificuldade, como a Renata, né, que não é fácil para alguém que trabalha num órgão como ela lá dentro do CIGEM, desculpa, a Renata não, do CDN, conseguir autorização para estar participando desse tipo de evento. Então, a todos os palestrantes, realmente muito obrigada por dispor vosso tempo para o nosso workshop. Agradecer muito os membros do CARPG que participaram, né, ativamente nesse processo, em especial ao Fernando, que é o nosso co-organizador do evento, né? Muito obrigada, Fernando, por todo o apoio durante todo o processo na construção e na realização do evento. E com certeza, né, aos 2.501 inscritos e a todos aqueles que mesmo não inscritos, eles participaram, né? A gente sabe que os links do YouTube foram se disseminando e a gente e pessoas escreveram para mim, nossa, eu não sabia do evento, tá rolando, mas hoje o link não funciona, eu recebi o link de ontem de um amigo, não sei o quê. Daí eu passava o link daquele dia, vai lá e escreve. Então, o evento, ele não atingiu 2.501 pessoas, atingiu
muito mais, e como a gente vai disponibilizar esse material depois de trabalhar um pouquinho nele, vai atingir muito mais. De qualquer forma, a todos que nos acompanharam no YouTube e principalmente a todos aqueles que contribuíram no chat, né? A gente teve uma participação muito grande, intensa das pessoas colaborando, não só fazendo perguntas, né? Dando soluções, alguns respondendo aos colegas lá no chat, outros passando sugestões, né? Hoje a gente teve uma participação da Rosana Rocha no chat muito importante também, né, passando exemplos e dicas e informações. Realmente todos tiveram essa participação, né, no evento de uma ou de outra forma, e a todos eu agradeço. Agradeço ao UFPR pela disponibilização, né, a nossa pró-reitoria, ela concedeu uma bolsa para a nossa bolsista Arielle. Infelizmente ela está sem vídeo, eu gostaria até de pedir para que ela viesse aqui, aparecesse, mas o computador que ela está usando acho que não tem vídeo, né, Arielle? Você não consegue aparecer, mas você consegue falar com a gente. Agradecer a participação dela, né? Sem a Arielle o evento não teria acontecido, nem antes, nem agora, e ela ainda vai ter um trabalho pós, no processamento desse material. Então, Arielle, muito obrigada pela tua dedicação a esse evento, e, né, a pró-reitoria que nos concedeu a bolsa a essa aluna para que ela pudesse trabalhar desde janeiro até final de maio, essa bolsista atuando no evento, né? Dentro de um edital de eventos online que foi lançado pela nossa pró-reitoria. A professora Ana Sofia, ela gostaria de estar aqui, que é a nossa coordenadora de pesquisa dentro da nossa pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação. Ela gostaria de estar aqui no encerramento desse evento. Ela está com problemas de saúde na família e acabou que não conseguiu entrar. Então, a ela registrar aqui o meu agradecimento pelo apoio, a todos que nós já agradecemos no primeiro dia, na abertura, todas as instituições, a Utax Online, a todos que participaram de uma ou de outra forma para a realização deste evento. Fica aqui a promessa de a gente repetir, né, o evento, quem sabe no ano que vem. Vamos ver quanto que a gente consegue ter pernas para isso, e vamos ver se será um evento única e exclusivamente remoto, ou se nós teremos um formato híbrido. O que eu acho que a gente não pode perder é essa possibilidade de transmissão online. A gente atinge muito grande, a gente mora, trabalha num país que é continental. Como é que a gente pode, né? Como é que a gente fazia isso no passado, de fazer um evento no sul do país e querer que todo mundo do país inteiro se desloque para poder assistir às palestras, né? Então, eu acho que isso é inconcebível a partir de agora. A gente criou uma cultura, a gente criou agora ferramentas, expertises, e estamos melhorando nesse sentido, de poder levar, né, isso a todos, sem que as pessoas precisam se deslocar, às vezes milhares de quilômetros para chegar num local de congresso, de um workshop. Então, que a gente tenha daqui para frente eventos pelo menos híbridos, né? Que a gente tenha o presencial, porque é bom o presencial, né? Mas ele é muito importante funcionar no modelo híbrido, e que a gente não esqueça disso quando a pandemia passar, e eu tenho fé que vai passar. Vai passar, mas a gente não pode esquecer aquilo que a gente construiu, aquilo que a gente conquistou, né, durante essa pandemia. E eu não quero nem começar a falar da parte ruim, eu acho que isso a gente não precisa mencionar aqui. Cada um de nós, de alguma forma, foi afetado e está sendo afetado, mas vamos, então, pegar aquilo que nós construímos de positivo nesse período e vamos levar para frente, né? Vamos ter eventos híbridos daqui para frente, né? Para que a gente possa, então, levar essa informação a um Brasil tão grande, tão diverso, né, que a gente tem, ainda bem. Eu encerro aqui né, as minhas palavras e abro, se alguém quiser fazer ainda algum comentário, por favor, podem fazer uso da palavra. Muito obrigada. Eu vou aproveitar só para parabenizar aqui a Shirley, né, faço as minhas palavras da Shirley. Eu acho que a Shirley fez uma abordagem excelente no encerramento. Shirley, muito obrigado por você ter se disponibilizado e puxar esse carro
né, estar à frente. A gente sabe que não é uma tarefa simples, teve todo um preparo, foi uma semana desgastante, né, uma semana pesada, então muito obrigado por você se disponibilizar a fazer isso. E parabéns pelo evento. Eu queria, sim, destacar o caráter inédito da forma de como foi feita a disposição desse evento. Aqui eu gostaria de falar não como palestrante, né, mas como uma comunidade científica, Shirley. Muito obrigada por essa organização, foi muito importante para nós, como nos diferentes setores, enquanto professores, alunos. Eu gostaria de deixar assim registrado o quanto esse evento, né, nos atingiu de forma extremamente positiva e também veio trazer resposta a uma série de questionamentos que estamos vivendo, né? E exatamente nesse momento de que estamos impedidos de ir e vir, né, um canal desse de comunicação foi extremamente importante. Então, eu gostaria de agradecer aos atores, assim, todos vocês estiveram prontamente envolvidos e como a Shirley já citou aqui, Manuela e Maíra, muito obrigada, porque vocês imaginam o quanto foi importante para nós que trabalhamos, né, com coleção, direto ou indiretamente, ou com pesquisa, ou com ensino. Nós precisamos de eventos como esse, pessoas como vocês, que se dispõem horas do trabalho de vocês para nos atender. Então, nesse sentido, eu gostaria de agradecer enquanto comunidade, que eu tenho absoluta certeza que muita gente gostaria de falar isso para vocês. Então, nosso muito obrigado. Manuela e Mayra, se vocês quiserem fazer, ou algum outro membro quiser fazer uso da palavra. Bom, eu vou parabenizar muito vocês, o evento realmente foi ótimo, pelo número de pessoas aí dá para ver que vocês realmente fizeram uma ótima construção aí da programação, né? E, assim, é isso, já falei bastante, mas eu queria agradecer a oportunidade de ter participado, que foi um grande prazer, parabenizar, e se tiver mesmo uma versão 2, podem contar comigo, e é isso, a gente precisa muito desses eventos, com certeza. Parabéns, parabéns a todos. Obrigada. Também vou aproveitar para parabenizar toda a equipe organizadora, a Shirley, o Fernando, também a Arielle, todo o pessoal que ficou aí nos bastidores, agradecer a todo o pessoal que nos assistiu, agradecer pelo convite, foi uma experiência muito rica essa. E também, como disse a Manuela, estamos aí na luta para melhorar aí o cumprimento dessa legislação, tentando enfim, facilitar um pouco que as coisas andem, que a pesquisa possa fluir de uma forma mais tranquila, né? Num país tão biodiverso, tão sociodiverso como o nosso, que a gente consiga valorizar a nossa pesquisa, também valorizar os nossos povos e comunidades, os conhecimentos tradicionais associados. É isso, me coloco inteiramente à disposição aí para participar de outros eventos e também para ajudar a responder perguntas que eventualmente a gente não conseguiu responder na hora. Me coloco à disposição, a Shirley tem todos os nossos contatos e eventualmente a gente pode responder por e-mail. Parabéns, gente. São guerreiros. Obrigada a todos, um grande abraço a todos e cuidem-se muito e vamos ter fé que a gente vai vencer, né? E não vamos esquecer as palavras que eu falei hoje no nosso minuto de silêncio, né? Não vamos esquecer da nossa humanidade, que a gente está começando a perder a humanidade e isso é complicado, né? E aí a gente vai se perder. Então, a todos um grande abraço, muito obrigada e a gente se vê
Uma E que no próxima. próximo nós possamos dar esse abraço, né? Com certeza. Tchau, gente. Cuidem, Obrigada, tá? pessoal. Muito obrigado. Bom fim de Parabéns, mais uma semana, vez. descanso. Bom Bom descanso a todos. descanso.